Existem situações onde umas pessoas subestimam o conhecimento de outras pessoas. E no ramo da nutrição, em relação aos médicos, isso não é diferente. Atualmente, existe uma evolução entre essas duas profissões, né? Onde uma precisa da outra, uma é complemento da outra, quando se trata de tratamentos mais elaborados, tratamentos mais complexos. Um exemplo deles é materno-infantil e o tratamento oncológico. Mas antes que eu conte para você essa situação que aconteceu na minha vida, peço a você que dê like nesse vídeo, vai estar aparecendo aí no vídeo. Ativa o sininho para você saber sempre quando sair o próximo vídeo, que nesse canal aqui eu falo de tudo relacionado à nutrição, desde o ambiente acadêmico até os grandes assuntos do momento. Dieta para emagrecimento sendo restrita, não restrita, low carb, cetogênica, Dukan. Respondo dúvidas lá no Instagram. Já peço para você dar um pulinho lá no meu Instagram, lá, se inscreve lá, me siga no Instagram. Se houver alguma dúvida, quer que eu fale sobre algum assunto, coloque aqui no comentário deste vídeo ou no direct lá do meu Insta. Vamos ao fato. Meu pai, e ele tem diabetes tipo 2. Vai sair até um e-book meu que eu falo sobre diabetes. Fiquem atentos. Como todo diabético, a pessoa que descobre a diabetes, aliás, depois de, vamos colocar 30, 35 anos de idade, 40 anos, né, que são pessoas mais maduras, elas não conseguem aceitar certas limitações que a diabetes traz, como questão alimentar, como as questões físicas, né, o aumento do cuidado, toda aquela situação que infelizmente o diabético passa. Eu, como estudante de nutrição, que eu sempre fui, não querendo ser mais do que ninguém, mas eu sempre fui muito motivado a estudar muito mais além daquilo que se aprende dentro do ambiente acadêmico. Por várias questões. No meu e-book eu explico qual foram as minhas motivações e por que eu decidi me tornar nutricionista. Uma das questões que eu me decidi ser nutricionista, o que me motiva e como eu sou como estudante. Eu entendo bastante, pesquisei muito, estudei muito sobre as questões da diabetes, como tratar a diabetes, na questão nutricional, o tratamento clínico, o que se vê na consulta, o que se espera da consulta, qual especialidade consultar. Aprendi diversas coisas meio que por necessidade, porque ficou na minha responsabilidade cuidar da saúde do meu pai, que é um homem muito difícil de lidar. Em um certo momento ele estava numa fase complicada, onde a diabetes dele estava muito descompensada. Ele não seguia regra nenhuma, era difícil colocar na cabeça dele que ele tinha que comer direito, que ele tinha que tomar os medicamentos direito, que ele tinha que fazer atividade física e que ele tinha que tomar alguns cuidados. Então eu sempre ia nas consultas com ele. Sempre ia nas consultas. Quando ele passou aí sem eu, ele não conseguia seguir o tratamento, era muito difícil. Os médicos, há esse problema onde os médicos não entendem os anseios do paciente e acaba deixando muita informação vaga. É um problema muito comum, aconteceu comigo e que aconteceu com algum de vocês. Num dado momento, quando eu ali entrei na faculdade e comecei a buscar o conhecimento de fato para mim poder cuidar da saúde do meu pai, eu aprendi muito e conheci muitos médicos que acabaram ficando meus amigos, e a partir daí eu também, pela experiência prática da medicina, eu aprendi algumas coisas, como por exemplo observar exames, hemograma, tudo, alguma coisa básica a gente entende para fins de discussão com o médico, né, para não dar uma de leigo na frente de um médico. E eu aprendi literalmente tudo sobre como definir um tratamento de diabetes a partir do uso ali dos medicamentos vinculado a diabetes e alimentação. Mas um momento meu pai teve uma consulta e eu não pude, levei ele na consulta, mas aí eu acabei, não tinha como estacionar o carro, tava difícil encontrar um lugar para estacionar o carro, e eu enrolei e o meu pai, por incrível que pareça, no SUS, ele foi atendido muito rápido, né? Há dias em que o milagre acontece e tem que ser agradecido. Mas aí ele veio tudo, me entregou ali a receita, olha, o médico falou para mim tomar isso daqui e tal, e eu sabia da condição de diabetes descompensada dele. Mas não é difícil você compensar a diabetes, você sair da descompensação e regular a diabetes. Precisa de disciplina para isso. Em alguns pacientes e da forma com que se avança o problema, não é uma coisa difícil. Difícil está na cabeça do paciente e não na prática do tratamento. E o meu pai, ele estava nessa condição onde o erro estava na cabeça dele e não na prática. Era só ele encaixar na prática e tudo dava certo. E ele me veio com uma receita que, quando eu olhei, eu perdi o senso, eu perdi o tato, eu perdi a orientação. O médico,
Como isso já faz alguns anos, deu muito problema isso, eu quase fui preso. Quase, porque eu perdi as estribeiras com o médico. Ele me veio com uma receita e o médico passou uma dosagem muito alta, e eu digo muito alta, uma dosagem letal de insulina, combinando 2 insulinas. Se tem problema combinar 2? Não, não tem, mas cada uma tem a sua função e a sua aplicação. O corpo humano em si, ele tem um limite de dosagem. E o médico, ele errou. Por que ele errou? Por que ele se precipitou? Eu não sei. Aí eu olhei e falei, mas tá certo isso daqui, ele te passou essa quantidade, tá muito alto. Principalmente a insulina R, que é a insulina rápida. Aí ele passou isso aqui, disse que é por causa da descompensação. Eu falei, te indicou algum nutricionista para você? E ele te indicou algum exame complementar? Porque só esses exames aqui é o básico. Existe exames complementar para ele conduzir essa terapia. Ele pelo menos olhou na sua cara, seu pai não, ele sentou, olhou os exames, falou, sua diabetes está descompensada, você vai tomar esse medicamento, perguntou como é que estava a urina, a função do intestino, tudo, perguntou se eu estava comendo muito carboidrato, aí ele deu uns exemplos de carboidrato, eu falei mais ou menos como é que estava, e ele falou que a única maneira de regular era isso aqui. Olha, vocês não vão acreditar, ele passou combinando as 2 insulinas, quase 100 UI de insulina. Ele não precisava disso. Quem entende, eu não vou explicar aqui por que a insulina pode matar, por que essa dosagem é diferente, a diferença entre insulina R e NPH. Eu não vou falar isso aqui nesse vídeo. Um próximo vídeo, com certeza, a gente vai entrar nesse assunto para vocês poderem entender. Mas é uma dosagem muito alta e que pode sim comprometer a vida de uma pessoa. O mau uso da insulina, uma dosagem muito alta, ela pode fazer o paciente vir a óbito. E naquele momento eu me enchi, eu fiquei pasmo, eu fiquei perplexo. Mas como é que um médico ele vai lá e ele passa isso aqui? E já me bateu um arrependimento de eu não estar na consulta com ele. Eu simplesmente parei o kart em qualquer lugar, liguei pros caras e falei, pai, fica aqui dentro. Peguei a receita da mão dele, eu entrei lá dentro que o guardinha, ele veio correndo atrás de mim, abri a porta assim e dei um tapa na mesa, porque eu tava com muita raiva, porque cansado de ver meu pai sempre sendo tratado de qualquer maneira nas consultas, as informações não via como eu precisava, e não queria toda a atenção, eu queria só informação concreta, porque pra mim, eu tava tratando do meu pai, e eu, além daquela necessidade, naquela coisa de querer ajudar, de querer saber, e eu dei um tapa na mesa e chamei o médico de doido, mas eu tava muito nervoso, obviamente eu tava sobrecarregado de muita coisa, porque quando se descobre a diabetes é muito difícil, é difícil para mim que ainda tenho um conhecimento, eu fico imaginando o quanto é difícil para as pessoas que não têm. Por isso eu elaborei ali um e-book aí que trata do tratamento, que trata do assunto de tratar a diabetes com o diabético e família, né? Não é um e-book específico para o tratamento de diabetes, que isso não é o assunto tratado, vai ser isso para o volume 2, mas o primeiro é o princípio, os primeiros passos para ter sucesso no tratamento da diabetes. E daí então o médico estatalou o olho assim, e eu falei, isso aqui vai matar meu pai, você tá ficando doido, não pode fazer isso aqui, é uma dosagem letal, parece que você não entende, não se passa uma dosagem dessa. E ele não entendeu, de repente ele ficou nervoso, mas quem é você e tal? Eu falei, olha, tá errado isso aqui, tal, chama outro médico, eu não quero saber. Aí o guardinha veio, eu peguei e falei pra ele, eu não vou sair daqui porque esse cara que passou é errado, eu quero outra dosagem, eu quero outra receita, esse aqui mata, não sei o que, o povo ficou assim, aí veio uma enfermeira, fica calma, eu falei, não, eu quero, aí veio, até que veio um outro médico, pegou a receita, eu falei assim, fala se tá certo isso daqui. Aí eu a base de grito, de muita raiva, eu tava tremendo, o guardinha segurando, que não, vamos chamar a polícia, que isso é louco, isso é agressão. Aí eu gritando, falei, pra defender meu pai, não importa o que eu faço, não é agressão se eu tô defendendo o direito do meu pai de utilizar o sistema de saúde, se é o direito. E sei que eu aprontei um barraco que vocês não têm noção. Esse segundo médico que estava fazendo um plantão lá, e ele viu realmente, ele constatou um erro, constatou um exagero, conversou com outro médico, ele veio conversar comigo, perguntou, eu falei assim, olha, eu estudo nutrição, eu tô muito tempo estudado, eu conheço outros médicos, eu tenho um dos meus professores é médico, e eu tenho orientação de professor, eu tenho estudo científico, eu tenho o que você precisar para me poder entender disso aqui, justamente para me tratar do meu pai. E eu tenho certeza
que de acordo com a ciência, isso daqui está errado. E os dois médicos até que entrou, falou, não, realmente está errado. Ele pegou e ele inverteu as questões, ele inverteu a questão da insulina R, a NPH, que existe uma diferença das duas, né? E pegou, foi lá, consertou, colocou numa dosagem terapêutica excepcional. E daí ele me pediu desculpa, eu peguei, obviamente, pedi desculpa pra ele, pro outro médico, pra enfermeira, até pro guardinha que tava brabo lá pra querer me prender, e eu pedi desculpa pra todo mundo. E ele se surpreendeu, no fim das contas ele até se surpreendeu, falou assim, olha, você né, eu tenho que te dar os parabéns por ter observado isso. Se fosse uma pessoa que poderia dar problema pro paciente e pra mim também, mas só que você tem que melhorar o seu comportamento, tal, conversar direitinho, mas eu já tava muito nervoso, cansado. Tinha acontecido outras coisas anteriores aquele dia lá que eu já tava, tipo assim, dormindo 2 horas por noite. Aí juntou tudo e eu descarreguei, coitado, né? Foi um erro, um equívoco que ele teve, depois ele conversou, mas no fim das contas ele até me deu parabéns aí. Eu também parabenizei por reconhecer o erro, né? Porque existe muita gente arrogante, principalmente quando se fala, uma especialidade a mais que o nutricionista. Vou colocar um vídeo aqui para dizer o que realmente o nutricionista aprende em relação ao corpo humano, em relação à ciência da medicina, para desmitificar alguns assuntos. E esse foi um acontecimento que houve outros acontecimentos aí onde eu pude intervir em favor do tratamento do meu pai. Vou um dia contar a história dele aqui, que também está nesse e-book que está para ser lançado no fim de agosto. E se você gostou desse acontecimento comigo, tem o meu pai, coitado, eu deixei ele doido, minha mãe ficou nervosa. Peço a você que dê um like aqui, que ativa o sininho para você sempre saber quando sair um vídeo novo. Tem um botãozão vermelho aqui, ó. Se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, onde eu posto dicas inéditas, falo sempre sobre o assunto de nutrição. Antes que esse vídeo acabe, eu quero deixar bem claro que eu não cresci para cima do médico em função de achar que eu sei mais. Mas nós que estudamos e que gostamos de estudar não é só para passar no semestre, mas queremos estudar para exercer a nossa profissão, que é o meu caso, a minha paixão, nós temos acesso ao que é novidade. Muito mais fácil do que uma pessoa que trabalha nos postos de saúde, no hospital, e não tem tempo para se atualizar. Né? A atualização deles vem meio que forçado, que eu não concordo. Né? Eu acho que eles deveriam ter aí uma distribuição por conta da sua rotina, onde que o médico tivesse esse incentivo para se manter atualizado. Mas para nós é mais fácil, a gente está sempre ali, né? A gente é motivado, eu tenho a minha motivação pessoal por buscar o que é atual, por buscar o que é novo, tanto em qualquer tipo de assunto, mas eu, por questão de necessidade, de precisão mesmo, eu tive que me aprofundar mais. Então eu corri atrás do que era necessário para mim tratar do meu pai. Gostaram? Eu espero que sim. Então eu vejo você lá no nosso próximo vídeo. Até mais e fui!